Está um silêncio aqui, glória a Deus. Então, eu resolvi desligar o fundo musical e gravar assim. E eu espero que Deus ele me ajude a concluir este vídeo nessa calmaria que está aqui hoje. Quero compartilhar em Gênesis, capítulo 50, verso de número 20, que diz assim: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Este verso vai falar da história de José. Nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, filho mais novo de Jacó, com a sua amada Raquel. A Bíblia diz que José ele não tinha um relacionamento muito bom com os irmãos, não por causa dele em si, mas porque os irmãos dele o invejavam. E na sua imaturidade, José acaba compartilhando as coisas que talvez não deveria compartilhar. Ele acaba abrindo a boca dele, contando os sonhos que Deus dava a ele. Na imaturidade, ele não compreendia o que aquilo significava. Mas, ao lermos a história de José, compreendemos que aqueles sonhos não eram apenas sonhos, mas eram uma promessa de Deus sendo revelada para José. Passando-se os tempos, a Bíblia diz que ele é vendido pelos seus próprios irmãos aos ismaelitas, sendo assim escravo dos egípcios. Ao chegar na casa de Faraó, o Senhor ele honra ele, sendo um bom administrador. Faraó confia nele, mas logo nós vemos que acontece algo muito triste na vida de José. Ele é caluniado. A mulher de Potifar coloca os olhos nele, faz de tudo, tenta ele de alguma forma para que ele deitasse com ela, mas em tudo ele é fiel ao seu Deus. E por causa da sua fidelidade a Deus, ele vai parar onde, queridos? Na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele na prisão. E depois a gente já sabe da história, ele se torna governador, o primeiro governador do Egito. Então, como governador, ele livrou a vida dos egípcios, como também do seu povo. E o que eu quero falar aqui é que nós precisamos entender uma coisa, que Deus ele nos faz uma promessa, mas para a gente chegar nesta promessa, há um processo. Nós não sabemos como nós iremos chegar onde Deus diz que nós vamos chegar. Mas de uma coisa é certa, tudo vai contribuir para o nosso bem. Tudo irá contribuir para nos conduzir ao lugar que Deus ele determinou. Ao lermos a história de José, a gente fica impressionado assim. Eu estava lendo essa semana e me perguntando, meu Deus, ao ler a história de José, eu não imaginaria que era necessário ele ser vendido pelos irmãos dele para ele ir ao lugar certo, para ele chegar onde o Senhor queria. Talvez você esteja esperando uma promoção no seu trabalho, você esteja esperando que tudo ocorra muito bem, que tudo dê certo, que seja muitas flores, muitas alegrias, muitas parabenizações. Mas na verdade, nós não conhecemos os caminhos de Deus e nós não sabemos como Deus irá nos levar. Mas de uma coisa é certa, Ele nos conduzirá. Seja por meio do deserto, seja talvez na abundância, seja em qualquer situação, Deus irá fazer com que tudo contribua para o bem, que tudo contribua para o cumprimento dele na sua vida, para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Então, queridos e queridas, não se desespere, não fique triste. Ah, Flora, eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, Deus me fez uma promessa, mas não tem a ver com a minha realidade, a minha realidade é outra. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus ele não trabalha com a tua realidade em si, mas ele trabalha com a vontade dele na tua vida, a vontade soberana. Não é sobre o que você vê, mas é sobre o que Deus quer que você faça. É sobre o que Deus tem na sua vida, independente das circunstâncias, independente do teu momento presente, independente da tua realidade. Nem sempre as promessas de Deus vão combinar com a nossa realidade. Mas de uma coisa é certa, promessa é uma responsabilidade. Quando nós fazemos uma promessa a alguém, é uma responsabilidade, é um compromisso. E Deus, ele cumpre com os compromissos que ele faz, com os compromissos que ele marca, com as promessas que ele faz na nossa vida. Então, queridos e queridas, eu quero dizer para você que talvez você esteja sem entender o porquê você foi desprezado, esquecido, abandonado, caluniado, ofendido, ou porque você está passando por esse tão grande deserto, por essa tão grande aflição.
Mas eu quero dizer para você que esse é o cenário que Deus ele decidiu fazer você viver no momento presente para que você chegue onde Ele quer, sabe? Mesmo um cenário de caos, mesmo um cenário de destruição pode se tornar um cenário ideal para que Ele cumpra as promessas dele na sua vida. Não limite Deus. Não tente entender a forma como Deus vai te conduzir ou a forma como Deus está trabalhando. Então somente confie. Porque assim como aconteceu com José, assim como José ele foi vendido pelos seus irmãos e parecia que estava tudo perdido, mas ele foi governador do Egito, Deus fará na sua vida também. Então confie nele, confie na graça dele, descanse nele e creia que ele tem os caminhos dele preparado no deserto. E você vai chegar aonde ele disse que você chegaria. Deus abençoe a tua vida, querida e querida, e até o próximo vídeo.